Atenção, a revisão da vida toda acaba de ganhar um novo capítulo e um novo fôlego com a Defensoria Pública da União, mais uma vez atuando a favor dos aposentados. Primeira coisa que você precisa saber: DPU, Defensoria Pública da União, é diferente de AGU, Advocacia Geral da União. Defensoria Pública da União defende os pobres, os necessitados, os idosos, os vulneráveis. Já a Advocacia Geral da União representa o INSS, por se tratar de uma autarquia federal, nos processos que estiver no STF, STJ, e também representa o presidente da República, o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, beleza. Você já sabe que a Defensoria Pública da União foi aceita pelo ministro Nunes Marques como amicus curiae nas ADIs. E qual que é a relevância disso? Vocês sabem a atuação, por exemplo, que nós tivemos do IEPREV como amicus curiae, amigo da corte, uma instituição que é chamada ao STF para ajudar a esclarecer um tema, para ajudar a resolver um julgamento. E vocês sabem, a revisão da vida toda. Agora que foi para tanto nas ADIs como no tema 1102, a gente precisa que o ministro Alexandre de Moraes aceite o ingresso da Defensoria Pública da União também no tema 1102. Nas ADIs ela já está trabalhando. Tanto é que nós vimos, né, só está aguardando este julgamento, já fez as suas manifestações e agora também no tema 1102. E ao que tudo indica, pessoal, você que está aflito, né, a demora já ultrapassou qualquer limite. Aí eu concordo com o senhor, com a senhora, a gente tem que, né, a demora já ultrapassou qualquer limite. Agora, se você quer saber, poxa, será que eu posso me manter esperançoso ou será que a revisão da vida toda acabou como alguns poucos estão dizendo por aí? Porque são poucos que eu estou vendo falar isso. A comunidade jurídica que realmente está trabalhando ainda acredita fervorosamente na vitória dos aposentados, tá, pessoal? Eu falo isso é, com esse conhecimento dos bastidores, tá? Então, se você quer saber, como é que, poxa, os advogados, né, os professores, o pessoal mestrado, doutorado, os estudiosos do tema, como que eles estão tratando esse tema? Com muita esperança, com muita fé. É que aí eu tenho que admitir, algumas grandes figuras do direito não gostam de aparecer, mas estão trabalhando nos bastidores, tá? Então, eu até faço esse meio de campo entre as informações colhidas nos bastidores e você, aposentado. Já se inscreva aqui para se manter bem informado. E a Defensoria Pública da União vem aqui, né, em novembro de 2024, reiterar pela segunda vez o pedido de reconsideração protocolado em 2022. E aí você fala, ué, mas peraí, né? A Defensoria Pública da União está querendo entrar no processo, só que como foi suspenso há mais de um ano, aí, né, ficou pendente uma decisão da Defensoria Pública da União entrar no tema 1102. Ela já havia formalizado em 2021, por isso que ela deve ser aceita. Não, ela não está pedindo para entrar agora com o bonde andando, né? Não, ela já tinha pedido para entrar como amicus curiae, tá certo, pessoal? E aí, ó, em 2 de junho de 2021, isso, tá, só para você entender, tá, pessoal? Esse pedido que eu estou mostrando na tela agora foi protocolado aqui 15 de novembro de 2024, agora, tá? Agora. Então, se você acha que a revisão da vida toda acabou, eu só te pergunto o seguinte: você acha que o doutor Gustavo Zortia da Silva, que vem lutando pelos aposentados há mais de 3 anos na revisão da vida toda, ele é um defensor público federal de categoria especial, ou seja, ele está no topo da carreira. Você acha que ele colocaria a carreira dele em risco? Ou você acha que ele colocaria uma mancha na carreira dele? Se já tivesse acabado, ele não estaria aqui há mais de 3 anos lutando pelos aposentados, pessoal. Então vamos acordar, né? Então isso aqui serve até para você renovar suas esperanças, porque tem gente trabalhando por vocês. Vocês viram a nossa reunião semana passada?
presidente da Câmara dos Deputados, presidente do INSS, estamos lutando para falar com o presidente do Senado também. Claro que teve o G20 agora, virou todo esse rebuliço, mas daqui a pouco já vai voltar tudo à normalidade. E a gente vai lutar para conseguir falar com o Rodrigo Pacheco também. E por que não? Até o Fernando Haddad e o Lula também. Claro que aí é muito mais difícil de conseguir agenda, mas a gente vai lutar, a gente vai usar as ferramentas que a gente tiver. Então, acalma o seu coração. Vamos lá, doutor Gustavo Zortia da Silva. Olha, entre outras ações, né? Olha só o que ele já atuou, até mesmo no STF, na questão do juiz das garantias, né? Fez aqui a defesa pela constitucionalidade. Também já atuou, né, na extensão do prazo de patentes, ou seja, né, na questão lá de as patentes dos remédios, né, que aí depois já libera para vários outros laboratórios, aí fica muito mais barato, muito mais acessível, né? Então ele sempre defendendo, ó, o debate de pena para importação de medicamentos em registro, tá certo, pessoal? Então ele atuou também naquela questão que às vezes a ciência em outros países está mais avançada e você que tem uma doença específica, às vezes tem um remédio novo, mas até a agência aqui no Brasil autorizar esse medicamento, aí a pessoa já morreu. Então ela tenta importar, né, e aí tem essas questões de sanção penal e lutando mais uma vez em defesa, né, justamente de quem precisar desses remédios. Aqui lutando pela proteção dos indígenas na pandemia, aqui julgando, né, o julgamento com dispositivos do ECA, tá certo, pessoal, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, olha o trabalho do Dr. Gustavo Zorti atuando em grandes processos no STF. Vocês acham mesmo que ele no topo da carreira, ele, ele colocaria a carreira dele em risco, pessoal, estando no topo da carreira? Eu acho que não, né? Então ele foi designado aqui, né, como para atuar na assessoria especial de atuação no STF desde 2015. Então ele está há quase 10 anos atuando especificamente no STF. Ele é defensor público há mais tempo e ele já era aqui defensor público de categoria especial e agora atuando então no STF há quase 10 anos, pessoal. Então vamos saber reconhecer também, né, essa grande figura. Olha aí, olha o homem aí. Para você que queria ver o rosto dele, queria saber quem que está atuando, né? Dr. Gustavo Zortia da Silva, defensor público federal de categoria especial, tá certo? Então, até aqui traz, né, a Defensoria Pública da União é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e defesa dos necessitados em todos os graus perante o Poder Judiciário da União. Tá certo, pessoal? Então aí está tratando aqui de vários temas. Atuação, assim, realmente está de parabéns, Dr. Gustavo Zortia da Silva. Então a gente já tem essa grande figura, tá? Agora você sabe, né, quem que é. Beleza, podemos seguir em frente? Tá. Então ele fez uma manifestação aqui no dia 15 de novembro, reiterando um pedido feito, e só para você entender que ele vem desde 2021 lutando pelos aposentados no tema 1102, na prática, né? Atuando mesmo, atuando na prática. Beleza. Havia sido indeferido o pedido de ingresso como amicus curiae, falando que já tinha iniciado o julgamento no plenário virtual. Então não poderia entrar o amicus curiae lá naquele momento. Só que a gente sabe que depois teve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, ficou 6 meses. Depois ele deu aquele voto, aquela aula a favor dos aposentados. Demorou 6 meses, mas pelo menos votou, né, uma aula a favor dos aposentados. E depois teve o pedido de destaque do ministro Nunes Marques em março de 2022. Ou seja, não tem por que negar a entrada da Defensoria Pública da União. O que você precisa saber? Quando começa o julgamento, aí, em tese, já não pode entrar mais como amicus curiae. Esse foi a fundamentação para negar o pedido da DPU, mas em 2021. Só que a gente sabe que teve reinício do julgamento em março de 2022 e o julgamento no plenário físico em dezembro de 2022. Então não tem por que negar esse pedido da Defensoria Pública da União. E esse pedido mais recente, ele fala do julgamento dos embargos de declaração e ele fala também que a presente manifestação
não se centra nas críticas que poderiam ser levantadas contra as teses firmadas pelas ADIs 2110 e 2111 em 21 de março de 2024. Só que não se pode deixar de registrar uma nítida preocupação de influenciar o julgamento do recurso extraordinário 1.276.977, que é a revisão da vida toda. Primeiro, porque se adotou uma postura heterodoxa, firmando-se no âmbito do controle concentrado uma tese de julgamento usualmente utilizada no âmbito do controle difuso. Pessoal, a gente sabe que, mesmo que você não seja da área, não seja do direito, o recurso extraordinário ele é diferente de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. O recurso extraordinário, ele surge como um processo lá na primeira instância. E aí vai subindo, né? Então, primeira instância, aí depois recorre, aí depois vai para o STJ, aí depois vai para o STF. As ADIs são alguns legitimados que podem entrar e entram diretamente no STF. Então, o STF utilizou, né, um posicionamento de um para influenciar o em outra, e ele fala que, segundo porque tal tese, embora fosse mais amplo o objeto das ADIs que veio a ser conhecido, preocupou-se em focalizar a declaração de constitucionalidade do artigo 3º, ou seja, os ministros, em vez de discutir, né, os outros artigos, fator previdenciário, o salário maternidade, focaram, mencionaram esses outros aspectos e focaram só em falar do artigo 3º da regra de 94 em diante, falar que é para todo mundo. E aí antecipando as consequências, ao nosso ver, errôneas, que daí adviriam. Então, né, no entendimento do defensor público, o STF errou no julgamento, né, antecipando essas consequências que seriam errôneas nesse entendimento. Por quê? No julgamento das ADIs, 2110 e 2111, é possível identificar um desvirtuamento da questão de ordem. Olha só, pessoal, não é só a gente que está falando, o defensor público federal também desvirtuaram a questão de ordem. Por quê? Nas ADIs 5.399, se você está lembrado, já foi definido que se houver um pedido de destaque no plenário virtual, você lembra? Reinicia o julgamento no plenário físico. Só que os votos lançados por ministros que se aposentarem serão válidos. Então, essa questão de ordem pauta-se justamente pelo intuito de preservar os votos dos ministros aposentados, ou, em outros termos, assegurar que a aposentadoria dos ministros não constitua razão para terem seus votos desconsiderados. Porque senão, pessoal, seria muito fácil. Se você sabe que um ministro que tem um determinado posicionamento vai se aposentar, vamos supor, em julho, só um exemplo, então você fica embargando, você fica recorrendo, você espera o ministro se aposentar, o presidente indica outro ministro e muda o entendimento dele. Então, para isso não ficar acontecendo, tem que preservar o voto do ministro aposentado. E, no recurso extraordinário, qual que foi a tese? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário depois de 99 e antes da emenda constitucional 103 tem o direito de optar pela regra definitiva, caso lhe seja mais favorável. Tal entendimento foi firmado por 6 votos a 5, computando-se os votos do ministro Marco Aurélio e Rosa Weber. Eu sei que você já sabe disso, mas presta atenção porque é seu dinheiro que está em jogo aqui e é o defensor público federal que está defendendo também o seu direito, além de todo mundo aqui que está na luta. A Defensoria Pública da União também está lutando, tá? Então eu sei que você já sabe desses fatos, mas olha o fundamento utilizado para a derrubada dessa decisão do STF, tá certo, pessoal? Nos autos das ADIs 2110 e 2111, de maneira heterodoxa, né, então de maneira não convencional, né, foi incomum, foi excepcional, foi assim, foi de cair o queixo, né, para não falar outra coisa, avançou-se sobre o mérito do recurso extraordinário. Então, lá nas ADIs, avançou-se sobre o tema 1102. Lembrando que eu estou com o tema 1102 aberto na sua tela aqui, tá? Isso aqui está no tema 1102, na revisão da vida toda propriamente dita, beleza? E alterou o recurso extraordinário por 7 votos a 4. Só que uma composição que já não conta com a ministra Rosa Weber e o Marco Aurélio aposentados.
estabeleceu-se um mecanismo para que, pouco mais de 1 ano e 3 meses depois do julgamento do mérito, novo julgamento fosse proferido de maneira heterodoxa. Olha como ele está afirmando isso, pessoal. Sem as amarras impostas pelos embargos de declaração e sem os votos que garantiram a maioria no presente caso. Feitas tais considerações sobre o julgamento das ADIs, avancemos sobre o ponto central da presente manifestação, que é a indiferença do referido julgamento para o deslinde do mérito dos embargos de declaração. Ou seja, é indiferente o que foi feito nas ADIs para o tema 1102. Então, acalma o seu coração. Essas ADIs não irão e não deverão interferir no tema 1102. Pronto. E agora, se você ainda não pegou o código, não entendeu o porquê, está aqui. A declaração de constitucionalidade desse artigo 3º da Lei 9.876, que é a regra só de 94 em diante, restringe-se, com o perdão da redundância, a dizer que a regra é constitucional, ou seja, que é válida segundo os ditames da Constituição da República. Ou seja, beleza. Falou que a regra de 94 em diante é constitucional? Tá bom, parabéns. Tranquilo. Você não está falando nada sobre a outra regra. Falar que uma regra é boa, você não está automaticamente falando que a outra regra é ruim. Todavia, não há óbice, não há obstáculo a que, em determinadas situações, em observância à mesma Constituição da República, olha o fundamento constitucional, tal regra, reconhecidamente válida, tenha sua aplicação paralisada para ceder a outra no presente ordenamento jurídico. Então você paralisa a regra reconhecidamente válida constitucionalmente. Pode ocorrer em um segundo momento, posterior ao reconhecimento da sua constitucionalidade. Portanto, não se pode deduzir que o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 3º vá conduzir às consequências previstas nas teses firmadas dos julgamentos das ADIs, que é observar essa forma cogente, essa aplicação obrigatória em sua interpretação textual, que não permite exceção, impedindo-se a opção pela regra definitiva que eventualmente seja mais favorável ao segurado. Ou seja, pessoal, eu sei que tem muito juridiquês, deixa eu tentar explicar. Você falar que a regra de 94 em diante é constitucional, você só está falando que a regra segue a Constituição. Mas você não falou nada sobre a outra regra, que pode incluir as contribuições anteriores a 94, que também é constitucional. Então veja bem que temos duas regras constitucionais. E aqui o Defensor Público Federal deixou bem claro. Você falar que essa regra de 94 em diante é constitucional, não se pode deduzir essa consequência automática, né? Ai, falou que é constitucional, então agora vai ter uma observância de forma cogente, né? Cogente, obrigatória, única. Não é, isso não é uma consequência. Você falar que é constitucional, tá bom. Mas você não pode deduzir que a consequência será que ela será a única regra. Isso não é uma consequência da declaração de constitucionalidade. A propósito, examinando-se a matéria sob o viés da dicotomia regra e exceção, importa destacar o seguinte trecho de um julgamento do próprio STF. Olha o que o STF já falou e parece que esqueceu, e o defensor público fez questão de lembrar. A exceção é o caso que não cabe no âmbito da normalidade, abrangido pela norma geral. Ela está no direito, ainda que não se encontre nos textos normativos de direito positivo. Ao judiciário, sempre que necessário, incumbe decidir regulando também as situações de exceção. Ao fazê-lo, não se afasta do ordenamento. Ou seja, meus amigos, você decidiu a regra, só que você também tem que decidir sobre a exceção. E qual que é a exceção aqui no caso? Tudo bem que a regra geral seja de 94 em diante, mas, como disse o ministro Alexandre de Moraes, e nos casos em que essa benevolência, essa bondade do legislador, dos senadores e dos deputados, essa bondade não atingiu o seu objetivo. Os senadores e deputados fizeram essa lei para proteger o segurado da inflação. Tudo bem. Na regra pode até proteger, mas e a exceção?
E você que foi prejudicado pela bondade do legislador. Então você é a exceção. Por isso que, se você está acompanhando a revisão da vida toda, você já ouviu até mesmo o IEPREV na pessoa do Murilo White, do Dr. João Badari, falarem que é uma regra de exceção, é uma ação de exceção. Até mesmo para justificar os números, né? Para justificar que não é 480 bilhões, não é para todo mundo. É uma ação de exceção. Isso foi falado desde 2020, pessoal. Desde 2020 falou. É uma ação de exceção. Não é para todo mundo. Por isso que tem que fazer cálculo, tem que ver se enquadra. Não é para todo mundo. E o STF esqueceu dessa exceção. E aí você que foi prejudicado, você fica esquecido pelo STF. Mas nós não esquecemos de você e a Defensoria Pública da União também não esqueceu de você. E está fazendo questão de lembrar o STF que eles decidiram sobre a regra. Agora precisam decidir sobre a exceção, que pode vir na questão de modulação de efeitos. Embora a tese firmada no julgamento das ADIs faça referência à eventual aplicação da regra definitiva mais favorável como exceção, sequer disso se trata. As regras temporária e definitiva estão nos textos normativos de direito positivo. Como dito, apenas a paralisação do artigo 3º em favor da aplicação da regra definitiva quando for mais favorável, o que ocorre em observância aos ditames constitucionais. Vamos lá. O direito positivo, né, não é positivo no sentido de favorável ou de positivo e negativo. Não, direito positivo é naquele sentido de direito escrito, direito que está na lei. E você não está declarando a inconstitucionalidade do artigo 3º, você só está paralisando a aplicação dele nos casos em que a regra definitiva for mais favorável. Tá claro aqui? Tá claro? Como a decisão das ADIs não deve interferir no tema 1102, porque a gente não está tratando da regra, a gente está tratando da exceção. O senhor, a senhora que foi prejudicado, pode ver, o senhor, a senhora é uma exceção. Tem gente que se ofende, né? Não, eu sou uma exceção. Não, calma, gente. Exceção só no sentido de que a regra, tudo bem, é de 94 em diante, tal, beleza? STF, beleza? Mas quando o espírito do legislador não foi atingido, o objetivo da lei não foi alcançado, que seria proteger você, então você quer só a regra definitiva. Você quer ser tratado igual qualquer um, você não quer o benefício do legislador que não te ajudou. Você quer ser tratado com a regra definitiva, é só isso. Tá? Então não se ofenda quando falar que você faz parte da exceção da regra, tá? Até é bom para os ministros entenderem que é uma ação de exceção, que não é para todo mundo e que não vai ter esse rombo econômico, tá? Beleza. No julgamento do habeas corpus 123.971, da relatoria do ministro Teori Zavascki, e foi o Roberto Barroso que escreveu o acórdão, em 25 de fevereiro de 2016, já se admitiu que, à vista da excepcionalidade do caso concreto, o artigo 227 poderia paralisar a incidência do artigo 25 do Código Penal, legitimando-se a propositura da ação penal pública. Então, só para você entender, o STF já tem esse entendimento de que você pode paralisar a incidência de um artigo em algumas hipóteses. Você não está afastando o artigo para sempre. Não, é só em algumas hipóteses, só em alguns casos. Então, trazendo para a revisão da vida toda, você vai paralisar esse artigo 3º, você vai paralisar a regra, a aplicação dessa regra de 94 em diante, em favor da regra definitiva mais favorável. E isso atende, como já exaustivamente examinado no acórdão, dentre outros ditames constitucionais. Então, você respeitar a revisão da vida toda, você está respeitando o princípio contributivo. O que é o princípio contributivo, pessoal? Você tem o dever de contribuir, mas você tem o direito de que essas contribuições sejam incluídas no cálculo do seu benefício. Então, uma regra de direitos e deveres. A sua contribuição é obrigatória, você não pode fugir disso. Ou o seu patrão não pode fugir disso. Mas o seu direito é receber essas contribuições
no cálculo do seu benefício, princípio contributivo. Princípio da igualdade, ou seja, você não pode ser prejudicado se existe uma regra mais favorável que lhe atende. Se você contribuiu. Então, todo mundo contribuiu para o INSS. Por que que uns receberam a regra melhor e outros não? Princípio da igualdade e da razoabilidade. É razoável deixar as suas contribuições anteriores a 94 fora do cálculo do seu benefício? Não me parece razoável, a não ser que devolvam o seu dinheiro atualizado. Devolvam as contribuições anteriores, 94, é. Se não for utilizar, então devolvam. Bem como o objetivo fundamental de reduzir as desigualdades. Pessoal, para quem não conhece, a Constituição, né, ela traz esse objetivo de reduzir as desigualdades. E aí, pelo amor de Deus, gente, você acha que você está aumentando ou reduzindo a desigualdade no Brasil quando você está negando a revisão da vida toda? Pô, doutor, essa eu consigo. Até eu que não sou formado em direito, eu vou conseguir responder. Deixa eu responder, professor Nakamura. Deixa eu responder, professor Nakamura. Tô com a mão erguida aqui. É óbvio, né, pessoal, que vai reduzir a desigualdade se você permitir o pagamento da revisão da vida toda. Porque você que foi prejudicado, você está recebendo aí R$ 1.400, aí tem um empréstimo consignado, está recebendo nem R$ 1.000, você vai receber o seu direito. Você vai passar a receber 2, 3, 4, 5 mil reais. Isso vai reduzir a desigualdade e vai cumprir um objetivo da Constituição Federal. Olha como está tudo conectado quando o argumento é a favor dos aposentados. Além disso, é necessário ter em conta que os embargos de declaração que estão pendentes de julgamento sequer poderiam conduzir a um reexame de mérito. Então, o embargo de declaração, o escopo, né, a área de atuação é mais restrita. A infringência é absolutamente excepcional. Porque os embargos de declaração. Vamos lá, gente, você já assistiu minha aula. É para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Só 4 hipóteses. Embargos de declaração são só essas 4 hipóteses. Embargos de declaração não é igual um recurso ordinário, recurso especial, apelação. Não, que são nome de recursos. Embargos de declaração, só essas 4 hipóteses. Por outro lado, a tese firmada no julgamento das ADIs 2110 e 2111, mesmo que estivesse correta, olha que bacana, não está correta, mas mesmo que estivesse correta, o que se admite apenas para argumentar, não infringe o acórdão dos presentes autos. De fato, a prevalência da tese firmada nas ADIs, infringindo o acórdão dos presentes autos, o que se admite apenas para argumentar, representaria o estabelecimento de uma contradição externa e não uma contradição interna que é exigida para o cabimento e provimento dos embargos de declaração. Ou seja, meus amigos, o pronunciamento do STF nas ADIs 2110 e 2111, evidentemente, não vincula o mesmo plenário. Assim, ausentes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não há como ceder à tese lá fixada. As ADIs 2110 e 2111 não podem interferir no tema 1102, pessoal. Acalma o seu coração, pelo amor de Deus. Acalma o seu coração. Olha aqui. Olha aqui. Por A mais B. Essa minha aula eu estou explicando, mas quem deu essa aula mesmo foi a Defensoria Pública da União. Tá na tela. Eu estou com o tema 1102 aberto aqui para vocês. Poxa, vai falar que isso aqui é mentira? Se eu estou no site do STF com a manifestação da Defensoria Pública da União, gente? Poxa, me ajuda aí. Você tá ou não tá a favor da revisão da vida toda? Pô, eu tô, professor. Então comenta aqui, revisão da vida toda já. Todo vídeo você tem que comentar para o algoritmo do YouTube entender que isso é importante. Aumentar a relevância do tema revisão da vida toda. Toda a mídia vai passar a falar da revisão da vida toda, assim como já está falando, e nós vamos ganhar muito mais força. Então, qual que é a conclusão? Pessoal, eu tô isso aqui selecionado. Eu não sei se você consegue ver, mas como é que fala? Coisa a visão aí, sabe? Coisa o olho aí. Deixa eu ver se eu consigo até aumentar isso aqui. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Assim, conclui-se que
A tese firmada no julgamento das ADIs 2110 e 2111 não tem o condão de interferir no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no tema 1102. Vou continuar. Por fim, registre-se que a tese firmada no julgamento das ADIs 2110 e 2111 representou um isolado descompasso na jurisprudência dessa Suprema Corte, que já acolheu a tese do direito adquirido ao melhor benefício. Olha o direito adquirido. O STF já decidiu a favor do direito adquirido. Tem gente falando que não se aplica o direito adquirido. Vai dormir, filho. O STF já acolheu a tese do direito adquirido ao melhor benefício. Além disso, também admitiu o cálculo de proventos da aposentadoria segundo o quadro mais favorável, independentemente do decesso remuneratório. Recurso extraordinário 630.501. Está desde 2013 já esse julgamento com trânsito em julgado. Tudo a favor dos aposentados, pessoal. Dessa forma, a manutenção do acordo embargado representará o alinhamento à jurisprudência tradicional dessa Suprema Corte, que, como dito, foi submetida a um isolado descompasso na fixação das teses. Ou seja, o STF sempre decidiu dessa forma. Né? Direito ao melhor benefício, direito adquirido, regra de transição não pode ser pior do que uma regra favorável. O STF sempre decidiu dessa forma. Aí veio as ADIs, deu aquela derrapada. Um descompasso da jurisprudência que o STF sempre decidiu. E o STF já decidiu também no tema 1102 a favor dos aposentados. Ficou claro, pessoal? Então, a Defensoria Pública da União, pede novamente, vou colocar aqui o finalzinho para vocês, reitera o pedido para que seja admitida como amiga da Corte, amicus curiae, e apresenta manifestação pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Só para você entender, quem entrou com embargos de declaração nas ADIs foram os aposentados, foi a CNTM, né, mas eu quero dizer representando os aposentados. Só que quem está recorrendo no tema 1102, que é a revisão da vida toda propriamente dita, quem tem que correr atrás no tema 1102 é o INSS, porque perdeu o processo. Essa aula ficou um pouco longa, mas vai me desculpar, mas eu trouxe muita informação na tela, então, né, vai ter gente comentando, fala mais rápido, né. Bicho, vai dormir, cara. Se você não quer saber do seu direito, né, eu tô dando aula para quem quer o recebimento da revisão da vida toda, para quem tá angustiado com essa demora, com essa incerteza, não sabe se vai receber. E eu tenho mais informações para trazer sobre a Defensoria Pública da União, mas aí, tudo bem, vamos encerrar por aqui, porque a aula já ficou longa, né? E aí eu vou deixar para os próximos vídeos aí também. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui até o final. Senhor, a senhora que me acompanha até o final, eu fico muito feliz. O YouTube me mostra a barrinha de tempo aqui, o pessoal que vai assistindo, aí tem um pessoal que vai saindo ali e tal, e aí a maioria do pessoal vai assistindo até o final. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que eu não estou sozinho nessa. Pelo contrário, eu estou com vocês. E se Deus quiser, a gente vai ter esse recebimento o quanto antes. E a Defensoria Pública da União, é claro, devemos também reconhecer esse papel fundamental na sociedade e na revisão da vida toda também. Muito obrigado, Defensoria Pública da União. Muito obrigado, Dr. Gustavo Zortia e todos os defensores públicos que também estão atuando a favor dos aposentados. O seu papel é fundamental. Muito obrigado. Deus te abençoe e até a próxima.